Olá, o nosso encontro de hoje é com o jornalista Luiz Carlos Costa. Ele é presidente do Conselho do Jornal Diário do Comércio, referência para empresários, executivos, formadores de opinião e também profissionais liberais. O jornal é um dos mais antigos na cobertura de economia do país. Luiz Carlos é casado, pai de 2 filhos e avô de 2 netos, inclusive da Julinha, nossa amiga que está sempre te acompanhando. Bem-vindo, Luiz, ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho dessa história que nos orgulha, nos provoca o tempo todo, sobretudo quando a gente percebe que essa história está recomeçando, se eu posso dizer assim, e é bacana, né? A história do jornal, a trajetória, são 87 anos fundada, né? O jornal foi fundado pelo seu pai. E aí eu vejo que dentro, né, do jornal é uma família de jornalistas. Como é que foi esse caminho? É uma vocação? Como é que nasceu? Quais foram os primeiros passos para chegar à fundação do Diário do Comércio? A história da fundação do jornal é muito interessante e eu há pouco tempo tive uma informação que me encantou muito. O seguinte: usa-se para jornal, também no Brasil não é muito comum, mas no exterior usa-se muito Gazeta. Né? Isso. Então, Gazeta, esse é o nome do jornal. Não faz muito tempo eu vinha saber, bom, o que significa Gazeta? Então, alguém me contou, alguém me disse que a expressão surgiu em Gênova, na Itália, no porto de Gênova, e eram publicações que reproduziam a movimentação de navios, navio que estava chegando, navio que estava saindo, de onde estava vindo, para onde estava indo, cargas e, digamos, o mercado de trabalho. Estou precisando de um comandante, estou precisando de um marinheiro, estou precisando... as gazetas em Gênova. O então Informador Comercial, que foi o primeiro nome do jornal, nasceu com uma semelhança fantástica com isso. E a história é a seguinte: meu pai era mineiro, mas meu avô morreu quando ele era muito novo. Em função disso, ele foi para o Rio, cresceu, na verdade, em Niterói, porque a minha avó tinha a família lá ela tinha abrigo, afinal de contas. Ela ficou viúva e tinha uma filharada. Meu pai era o mais velho. Eram quantos filhos? Eu, na verdade, nem sei essa altura, mas eu acho que eram uns 8, pelo menos. Sozinha para criar não deve ter sido nada fácil. E meu pai era o mais velho. Foram para Niterói, meu pai veio para Belo Horizonte com 20 e poucos anos. E como representante comercial. Então, eu contava, primeiro, fundamental, e aí a ligação com a Gazeta, toda a movimentação de carga era pela Central do Brasil. Então ele despachava cargas dele e recebia cargas e dizia que era uma bagunça, que ele tinha que acompanhar para que, enfim, que o círculo se completasse. Né? E ele contava que ia lá todo dia ver os manifestos de carga dele, onde estava, onde estava e tal. Então, amigos dele começaram a pedir: Costa, você vai olhar o seu, olha o meu também. Legal. 1, 2, 3, 4, 5, ele... vou relacionar todos os manifestos de carga. Isso é uma informação absolutamente vital. Passou a fazer isso. Aí criou o mailing dele. Para você ter uma ideia da importância dessa informação, eu me lembro, e eu conheci as pessoas, já não está viva mais, o comércio de gêneros alimentícios, né? Não tinha supermercado, não tinha nada disso, evidentemente, eram os que se chamavam atacadistas. Então, um deles, um dos mais fortes daqui, muito amigo nosso, amigo dele, um dia falou: Costa, não publica, digamos, que entrou um vagão de açúcar, porque isso perturba o mercado. Olha preço só. E tudo, né? Aí ele respondeu: olha, eu publico tudo, eu não publico nada. Você vê a importância da informação. Como é que ela já mexia com o mercado. Hoje, então, qualquer ato político, econômico, a gente percebe claramente que o mercado, a bolsa, reage imediatamente. É extremamente sensível, né?
Então, aí um dia eu mesmo perguntei a ele, bom, e como que isso foi virando jornal? Antes era um boletim, tamanho ofício, apenas, nós temos colecionados apenas com os manifestos de carga, né? Nada mais. Como é que foram surgindo outras coisas? Ele disse, é muito prático. Olha, às vezes o manifesto não fechava a página, sobrava um espacinho, então eu procurava alguma coisa que pudesse interessar a empresários, os leitores. E assim foi crescendo e virando jornal com foco. Ao mesmo tempo ele tinha uma atividade muito grande nas entidades de classe, participava, que era do espírito dele, né? Já a Federação das Indústrias, que é mais nova, um pouquinho mais nova do que o jornal, logo em seguida veio a Associação Comercial, que é mais que a centenária. E daí para virar realmente, oficialmente, um jornal? Começou semanário, depois Não, foi diário? Sempre diário, essas relações já eram diárias. Diárias. Vamos dizer, foi engordando, se eu posso chamar assim, incorporando até notícias. se transformar até na altura parece. dos anos 50, era mimeografado no início. Na altura dos anos 50, a primeira impressora, portanto, mais espaço, mais condição de produzir do ponto de vista industrial e, consequentemente, entregar. Né? Vamos dizer, o impulso no duro foi nas alturas da década de 70, por duas razões, de um lado tecnológico e a visão dele de percebendo a chance. E aquela época do milagre econômico. Luiz, essa trajetória é muito interessante, né, desse início. Eu queria voltar aqui até os tempos atuais, no sentido de trabalhar com o conteúdo. Por exemplo, a gente sabe que nessa trajetória de vocês, em termos de economia para Minas Gerais, vocês participaram diretamente de cobertura de empresas importantes para a gente, como a CEMIG, como a Usiminas, a Sominas, Fiat. Exatamente. A mais recente, talvez mesmo a Mercedes em Juiz de Fora. Enfim, como que você avalia em termos de conteúdo, né, econômico nessas coberturas, esses momentos que passaram com a cobertura da economia hoje? Primeiro, vamos dizer, se bem que é só um caso que eu posso contar, que é o caso das Sominas, e por que nós acabamos sozinhos na história. Havia os demais veículos participavam também. Talvez o Diário do Comércio participasse mais intensamente pela sua natureza e pelo envolvimento, como esse trabalho, tudo isso que você citou, isso estava repercutindo, sendo construído também nas entidades de classe, onde meu pai atuava fortemente. Então as duas coisas combinavam. Era, de certa forma, o veículo natural dessas questões. Né? E fazendo um trabalho diferente, que não era simplesmente como hoje, eu pessoalmente acredito que o jornalismo empobreceu muito, esse jornalismo, digamos, mais narrativo e sem causa. Antigamente tinha causa, por exemplo, construir os Minas primeiro. A causa era o quê? Se eu posso produzir, eu não quero vender minério, se eu posso vender pellets, que eu agreguei valor. Uhum. Eu não quero vender pellets se eu posso vender chapa, agreguei mais valor. Eu não quero vender chapa se eu puder vender carro, e todos tinham um nexo. Fiat não veio por acaso. E a Usiminas é a maior produtora de chapa para a indústria automotiva no Brasil. Quase que é o único fornecedor, entendeu? E isso não tem mais. Hoje a preocupação não é. O que aconteceu hoje? Sem muito. Acho que, repito, no meu entender, o jornalismo empobreceu e, infelizmente, acho que empobreceu também a articulação do mundo empresarial, que foi mais forte e mais, digamos, generosa. As pessoas que fizeram os Minas, por exemplo, foram 50 empresários mineiros, meu pai foi um deles, que se reuniram e fundaram a empresa. Nenhum deles estava pensando quanto, e nem ganhou com aquilo. O ganho foi levantar os Minas. Hoje...
Esse problema da Uzi Minas, eu queria até colocar um parênteses, realmente ela é uma empresa que é meio que faz parte, né, da alma de Minas Gerais. E, infelizmente, a gente viu até pouco tempo atrás, até recentemente, um problema entre os acionistas, né, japoneses e os ítalos argentinos, numa disputa de poder que acabou quase levando a empresa para uma insolvência, não é? E essa postura sua é muito importante. Só que eu gostaria da gente continuar essa conversa, porque eu vou precisar de um intervalo. A gente vai voltar daqui 30 segundos. Pode marcar aí que 30 segundos a gente está de volta. Estarei esperando. E eu também. Em muito mais do que a gente imagina, tem aço. Tem aço no abraço, no golaço, no traço. Aqui, nesse espaço, em todas essas palavras, tem aço. E onde tem aço, tem Uzi Minas. Há 57 anos, inovando quando o assunto são soluções para os desafios industriais do Brasil. Uzi Minas, 57 anos. 30 minutos com Rosália Dairo está de volta e o nosso convidado de hoje é o jornalista Luiz Carlos Costa. Ele é presidente do Conselho do Jornal Diário do Comércio aqui de Minas Gerais. Vamos voltar aquele papo que a gente estava fazendo no final do primeiro bloco, que eu achei muito interessante, essa postura sua de visão do empresariado. Por quê? Porque o pessoal aqui costuma muito cobrar da cobertura, nós já falamos isso em eventos, sobre a questão da mineração lá na FIEM, que você estava junto. Eu vi, você colocou muito bem. Muito obrigada, eu coloquei a minha ideia, e eu defendo isso, que a coisa não é só responsabilidade do jornalista, da cobertura, que é muito criticada. Há uma função também das empresas, né, das mineradoras, das siderúrgicas, enfim, e dos órgãos como FIENG, IBRAM, e por aí vai, eles também têm uma responsabilidade nessa, vamos chamar assim, parceria entre a indústria e o setor de imprensa. E na ponta, o bem comum. Tudo isso pelo bem comum. Então você citou esse exemplo de mineração, é óbvio, não preciso dizer coisas erradas, coisas impróprias, não está aí de conhecimento geral. Mas isso não pode ser ou não deveria ser paralisante. Para mim, a melhor imagem que fica disso, ele é muito fácil, digamos, aí criticando simbolicamente um ecologista num gabinete, falando tem que fechar, sem olhar que tem gente morrendo de fome porque fechou. Então não é tão simples assim, pera lá, eu aqui num restaurante, e sem me preocupar com a panela vazia ou o prato vazio com de bem-estar, milhares de pessoas. com certeza. Então, não sei se vocês se lembram disso. E não estou diminuindo em nada o fato, a responsabilidade e as obrigações daqueles envolvidos. Mas não pode esquecer o seguinte, lá em Mariana primeiro, e lá que isso me chamou muita atenção, foi, se não me engano, uma quinta-feira o desastre. No domingo, em Mariana, tinha passeata de operário pedindo para voltar. Por quê? O bolso, né? O peso econômico, então, tem que ter um equilíbrio com a questão social. Tinha que ter um equilíbrio. E a sustentabilidade, óbvio. De fazer bem feito por obrigação. Eu não posso acreditar que qualquer dessas empresas faça mal feito. Por que quis fazer mal feito? Ô, Luiz, porque custa caro. No caso do Diário do Comércio, vamos citar esses dois exemplos de cobertura jornalística, tá? Do evento de Brumadinho e de Mariana. O que é editoria? Qual que é a orientação para essa cobertura? O maior foco, ela sempre, nesse caso, sempre na solução. Na solução. Entendeu? Mas, o que é essa solução? Tem que ser construído. Primeiro, eu diria, e não conheço o assunto assim, mas como se demanda tempo, o rumo, e parece que esse é o rumo, estocagem de rejeito a seco, não mais estocagem daquela lama, digamos. Não tem porquê, pode ser a seco. Não precisa molhar aquilo para dar no que deu. Eu acho que o caminho é esse.
vem grandes transformações na indústria de mineração, por tecnologia, por automatização, etc., que tende, acredito eu, a melhorar a eficiência dos processos e, inclusive, segurança. Mas essa questão... Mas a gente não pode, desculpa te interromper, a gente não pode esquecer, e não vai nisso, não é uma absolvição, é um fato, é uma constatação. O peso da mineração na economia do Estado, portanto, as bocas que a mineração, vamos ficar nisso, que é isso que é o crucial, as bocas que a mineração alimenta, você não pode esquecer. Pelo que eu entendi, você fez na equipe sua de redação, de jornalistas, na cobertura, um leque com todas essas questões, porque eu percebi muito que as pessoas realmente, e com dono da causa mesmo, que é a sustentabilidade, a vida, ela realmente é importante, mas o viés econômico, já que a gente está falando, né, de um diário que cobre economia, eu percebi nessa cobertura um pouco de desprezo, talvez não seja a palavra adequada, mas um certo desprezo ao viés econômico. E você colocou até lá na FIENG que, não querendo fazer comparação com os outros veículos de comunicação, outros jornais, enfim, que a orientação lá no jornal realmente foi de focar todos esses viés, inclusive o econômico também, da falta que faria, né, para a região impactada a falta de trabalho. Diretamente a falta sim, de emprego de uma região, que é aquilo o mais imediato, e uma cadeia que afeta o Estado todo. Mas você acha que a imprensa tem medo de falar sobre isso? Fica parecendo que ela é contra as pessoas que morreram? Não, você não tem porque isso não dá nem para qualificar, atribuir algum valor, seja qual for, a um operário que morreu. Não tem. Isso aí não tem. Não tem. Não é termos comparativos. Agora, eu repito, eu tenho que pensar, nós todos, nas bocas que podem estar vazias. Primeira urgência. Né? E há como fazer certo. Agora, sem olhar para aqui ou para ali, a questão ecológica se presta muito a isso, ela é absolutamente relevante, obviamente relevante, mas é maltratada, bastante maltratada. Não sei se eu diria uma coisa que eu estava comentando aqui com a Marceline, e agora há pouco. Marceline e o Antônio Augusto Marceline, dono do restaurante Vila Chalezinho, o local onde a gente está gravando. Eu, pessoalmente, tenho muita antipatia disso, e o Marcelino estava me dizendo assim, você não quer fazer um jornal de boa notícia, não? Eu tento, mas está difícil. É verdade. Mas, por outro lado, eu tenho, para mim, isso me é antipático, um dito que você deve conhecer e que muita gente enche a boca para falar, que notícia boa é notícia ruim. Então, você já ouviu isso, certamente. Mas você sabe que alguém me contou que teve um jornal aí que tentaram fazer isso, um jornal de só notícia boa, e o negócio não foi para frente? Já me contaram essa história. Não sei, já esse tipo de brincadeira de 1º de abril, estão fazendo um jornal cheio de manchetes maravilhosas, mas vamos brincar de algum esforço. Né? Quer dizer, não é modificar, não é deturpar, não é falsear, mas ter uma visão, eu falo, para tudo que a gente procura fazer, a visão da solução, e não a visão do problema. Porque no caso mesmo, a gente estava falando da mineração, dos acidentes que tiveram, nada que fizer, nenhuma solução, no caso específico, hoje, vai trazer de volta, né, as vidas. Evitar que não aconteça de novo. Exatamente. Eu mesmo, eu senti uma proximidade disso, porque até pouco tempo eu tinha, né, um sítio em Casa Branca, naquela região de Brumadinho, e eu conheço pessoas, assim, próximas que trabalhavam, né, também próximo à minha casa, que perderam aí a vida, parentes. Então, isso aí é uma coisa que nunca mais pode se repetir. Não é um valor para se discutir. Bem claro, não é algo que se coloca em discussão, como se pode ou não pode. Não é disso que nem de longe que não seja mal interpretado, que eu esteja sugerindo isso.
E a gente está falando em boas e más notícias, eu queria aproveitar e te perguntar. Você teria alguma vontade ou talvez um sonho de uma manchete que você gostaria de dar no seu jornal? O fim desse ciclo, que isso não é tecnicamente hoje de recessão, mas é muito próximo disso, o fim desse ciclo. A economia voltar a crescer de maneira sustentável e de maneira consistente. Essa seria a manchete sonhada, significando prosperidade, a diferença de crescimento, não crescimento, desenvolvimento. Porque desenvolvimento é econômico e é social. Não adianta gerar riqueza para quê? Para concentrar? Faz o menor sentido. Riqueza para o bem comum. Ô Luiz, a gente percebe, por exemplo, que o seu jornal ele tem uma linha, né, estritamente econômica e com viés também político. Então, nas editorias tem lá a questão de agronegócios, legislação, enfim. No dia a dia, é muito diferente, na sua opinião, fazer um jornal focado, né, para um setor muito diferente de outro que tem as editorias mais variadas, por exemplo, cultura, enfim, política, artes. Muito estranho. É muito diferente no sentido da escala. Se meu olhar é muito mais abrangente, eu preciso de muito mais recursos para fazer isso. Agora, mais importante do que isso, considerando a realidade hoje, nós atravessamos um ciclo mundial em que as tiragens físicas se reduziram substancialmente no mundo inteiro. Aliás, no mundo inteiro não. A tiragem hoje do jornal está em quanto? 12 mil. Se manteve 12 mil assinantes. Então, uma pequena venda avulsa que a gente nem conta, porque não faz nenhum esforço para venda avulsa, a gente quer vender assinatura. A gente trabalha o tempo todo para isso, a vida inteira foi assim. Eu falo, 12 mil, mesmo na realidade brasileira, é pouca coisa. Mas a qualidade desses 12 mil assinantes tem um peso. Não, é totalmente formador de opinião forte, no segmento da economia mineira, isso é fato. Já que você estava só comentando aqui a questão final, porque a gente já está com um tempo aqui para encerrar, que é uma coisa muito importante, que é nessa crise, nesse momento econômico do país, a sobrevivência do veículo de comunicação. A gente vê frequentemente aí, principalmente, em todo o Brasil, mas principalmente aqui em Minas Gerais, veículos fechando. Em termos de Brasil, a gente viu aí a Gazeta Mercantil que sucumbiu, né? Agora o valor econômico hoje em termos nacionais ele ocupa esse espaço. Agora, como que sobrevive um jornal que é focado em economia? Em termos de publicidade, como é que vocês foram atingidos em relação a esse momento? Em qualquer momento de queda de economia, a gente brinca lá que você pode pegar um gráfico de evolução do PIB, qualquer período, qualquer época, e evolução do faturamento, pode pôr um em cima do outro que é igualzinho. Sobe quando sobe, desce quando desce. Então, um sofrimento quando está numa situação como essa. Né? No mundo, primeiro que a crise, a partir contando, digamos, 2008, a crise foi artificialmente contornada, mas na verdade não foi resolvida nunca. Os problemas de hoje são desdobramentos da crise financeira de 2008, 2009, impactou a circulação do jornal no mundo inteiro pela restrição de publicidade. E isso coincide com o momento que são uma vez só, dois problemas, que é a transição do papel para os meios eletrônicos, que eu vejo como uma oportunidade fantástica, mas você tem que vencer a transição. Nós estamos em plena transição. Eu costumo dizer que a coisa mais fácil de entender, eu brinco, quando amigos às vezes me perguntam, eu falo, olha, se eu não tiver que comprar impressora, é maior investimento, se eu não tiver que comprar papel, se eu não tiver que entregar jornal por jornal, eu vou ser mais feliz.
E com detalhe, Rosário, nós estamos falando de jornalismo quase o tempo todo, e é realmente a minha área de interesse, historicamente, todos os jornais, que em muitos casos, empresas que se desdobraram em rádio, televisão, etc., mas nasceram de jornal, o grande investimento, o grande foco de atenção de tudo era a indústria gráfica. Não, na verdade, não era jornal, era a indústria gráfica. O que não faz o menor sentido. Então, os Marinhos, Mesquita... Tudo impulsionado por essa indústria. Todo mundo, à medida do orgulho deles ou do poder deles, isso explicitamente, não estou sendo indiscreto em nada, era o tamanho da oficina, o tamanho da impressora. Isso era a medida do poder dele. Não era exatamente o conteúdo do jornal. É por isso que no início da entrevista deu muita ênfase. Ô, Luiz, eu queria te agradecer imensamente e principalmente pelo trabalho que vocês desenvolvem, porque fazer a cobertura da economia num país como o Brasil, que ninguém consegue entender essa magnitude, eu falo isso até por experiência própria, um dos momentos mais difíceis meu profissional, eu trabalhei em Brasília e, num dado momento, eu cobri o Ministério da Fazenda e você não imagina o que é aquelas reuniões do Copom. A gente saía de lá assim em frangalhos, porque nem os economistas, nem os representantes do Banco Central... Nem os membros do Copom sabiam, né? Mais ou menos isso. E no final era um desgaste de energia que você faz ideia. Então eu acho muito salutar o trabalho, né, da sua equipe de tentar traduzir essa economia para os leitores, porque eu sei que é uma missão muito difícil. Muito obrigado. Só para dizer, se eu tenho que dizer, a nossa facilitada, como a gente tem um público que tem mais relação com esse ambiente, esse mercado, e a gente procura, né, o lema é fazer do jornal uma ferramenta de trabalho, traduzir as coisas no sentido bem utilitário, sobretudo para pequenos e médios empresários, porque os grandes contam com outros meios mais sofisticados de informação, de conhecimento, etc. É uma luta muito prazerosa, muito agradável, sobretudo o objetivo, superar a crise e, no caso hoje, devolver a Minas o lugar dele, o protagonismo dele, que, infelizmente, anda muito em baixa nos últimos anos, né? É verdade. Você já viu, eu mais ainda, por mais tempo, momentos bem melhores de protagonismo de Minas. Me lembro, se eu tenho tempo para te contar, um caso rápido, vida de redação. Essa pode ser um pouquinho breve, mas conta aí pra gente, vamos lá. Uma ocasião, uma campanha eleitoral, vai lá, se não me engano, visitar o jornal, se não me engano, o Covas, e vira para mim, como mudou, assim, aquele jeitão dele, me perguntando: ô mineiro, como é que vocês têm a melhor companhia telefônica, a melhor companhia de eletricidade, a melhor companhia de saneamento, a melhor polícia militar? Que milagre é esse? Saudoso milagre, né? Infelizmente. Verdade. Mas, sei lá quantos anos atrás era assim. Mas vamos chegar lá de volta. A gente vai dar a volta por cima? Vamos trabalhar para voltar. Luiz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Era muita coisa para falar. Pois é, e o tempo é curto, né? Nós vamos mudar esse nome desse programa, viu? Acho que eu vou meia mudar. hora, tá pouco. Né? Vamos colocar uma hora com a Rosália, dá? Mas muito obrigado pelo conteúdo, pelas informações. Quem se interessou e acompanhou. Eu agradeço também e agradeço você que nos acompanhou aí até agora. E agora, neste final de entrevista, o meu agradecimento vai para uma empresa que tem o nome de Minas, Use Minas. Em nome do presidente Sérgio Leite e da diretora de comunicação, Ana Gabriela, muito obrigada pelo apoio e por estar aqui sempre nos acompanhando. O nosso programa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado. Eu espero por você, claro, aqui conosco. Até lá.